Para a gente iniciar, eu queria retomar um pouco, né, mesmo sem ser um especialista nessa área dos resíduos sólidos, a questão do objetivo central, né, que sem querer simplificar, mas que veio para o enfrentamento, né, dos problemas decorrentes do manejo dos resíduos sólidos de forma inadequada e as suas consequências sociais, ambientais e econômicas. Então, a nosso juízo, nós da esfera trabalho, é fundamental que neste campo tenha um olhar da proteção ambiental, sim, mas que a gente faça, sobretudo, esse enfrentamento para que a gente consiga reduzir a pobreza dos agentes e as mudanças dos valores sociais e culturais. Isso é de fundamental importância e isso ajuda a criar bases para que a gente tenha política pública de fato e não ações apenas de uma gestão ou de um governo que tem seus ciclos. Isso pressupõe o que eu brinco, eu costumo chamar de instalação de CPIs, que é o que? É o processo de olhar para o crescimento do nosso país, olhar para o processo do desenvolvimento. É necessário que o país cresça, se desenvolva, mas também é necessário que ele pense o processo da preservação, é crucial nesse processo, a proteção, mas principalmente a inclusão. E aí a gente está falando do desenvolvimento econômico sustentável. E não dá para pensar desenvolvimento econômico sustentável se a gente não olhar as pessoas dentro do contexto. E não repetir modelos passados, onde o país se desenvolveu, mas a gente gerou imensa miséria, desigualdade. Então, isso é fundamental que a gente tenha claro. No âmbito do consórcio intermunicipal do Grande ABC, nós tivemos, eu não faço parte do Comitê de Resíduos Sólidos, eu faço a coordenação do GT Trabalho e Renda, que recentemente mudou de nome e passou a incorporar a dimensão da economia solidária também, trazendo todas as discussões para que a gente conseguisse ser mais efetivo na produção de resultados para a vida das pessoas que são assistidas por essas políticas. No âmbito do consórcio, nós possibilitamos e realizamos o PPA participativo, que já foi amplamente explorado aqui, Adolfo já falou um pouco sobre isso, meus colegas gestores públicos aqui das cidades também abarcaram essa questão. Foram, de um total de 93 propostas, nós tivemos 8 abarcando a questão dos resíduos sólidos. Está em desenvolvimento o nosso plano regional de resíduos sólidos, dentro dele a agência regional para a gestão dos resíduos. Isso também tem se colocado de forma fundamental dentro do processo. E aí, o consórcio ele tem, quanto posicionamento oficial, o apoio a toda e qualquer iniciativa que passe pelo assessoramento, pelo fomento, pelo desenvolvimento das ações voltadas à organização dos catadores e toda a sua relação que se dê para a implementação da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Obviamente que os municípios, né, e aí não adianta eu querer assinar por uma outra cidade, então o prefeito ele detém, cada prefeito detém no seu âmbito político, na sua esfera de competências, tais para poder implementar. Do ponto de vista regional, buscamos o enfrentamento das soluções conjuntas, né, já foi colocado aqui amplamente por nossos colegas, né, e o Adolfo citou aqui, dentro do PPA, que até 2017, né, devemos estar com implementação da política de coleta nas 7 cidades, e daí é decorrente, né, e reforçado permanentemente o apoio para que a gente consiga estruturar cada vez mais. E a Coopcent é um desses exemplos. A Coopcent tem o apoio do consórcio intermunicipal, inclusive está compondo agora, recentemente, o Conselho Consultivo do consórcio. Acho que é um movimento bastante interessante, porque isso também significa empoderamento, que é necessário para a categoria dos nossos catadores, catadoras, né, para trazer e envolver a sociedade na discussão e a implementação dessas políticas. Além disso, também temos discutido intensamente, dentro do nosso GT Trabalho, Renda e Economia Solidária, um conjunto de ações
não só para os catadores, no universo geral da economia solidária, em específico dos catadores, dialogando bastante para que a gente consiga ser mais efetivo na organização, no desenvolvimento, no assessoramento, na formação, né, Adolfo? Temos discutido bastante isso dentro do Conselho, porque não basta apenas contratar e, de repente, jogar num determinado canto e deixar que se vire. Não, tem um processo que precisa ser desenvolvido dentro disso. O trabalhador catador precisa ter mobilidade, precisa dialogar com outras políticas também. Então, nós temos, no âmbito do GT Trabalho e Renda, feito um conjunto de discussões para tal. Também temos essa discussão da contratação das cooperativas. Entretanto, estamos num processo mais estreito com o município de Mauá, da qual estou gestor atualmente. Existem aí as diretrizes do PPA para o consórcio, para que a gente consiga avançar, onde Mauá, a partir do momento da implementação, né, poderá se tornar aí um referencial, um modelo para que a gente consiga avançar dentro disso. E que pé está essa questão, portanto, na região, focando no caso de Mauá, portanto. Nós estamos num processo de diálogo com a Coopcent e com a Coopercata. Como é que a gente pensou esse processo? E aí, Adolfo, talvez eu passe alguns minutinhos, mas acho que é fundamental a gente citar alguns exemplos, até para que as pessoas consigam entender que falaram aqui de dono de cooperativa, porque Mauá enfrentou isso. Eu, Marcelo Lucas Pereira, lamentavelmente, tive que ser a pessoa que assinou para tirar o galpão de uma cooperativa que existia na cidade, que era a Cooperma. Com dor no peito, infeliz, mas tivemos que fazer isso, porque era uma Coopergata, Coopergato, porque explorava o trabalhador, porque tinha a figura do dono. Mas passamos a encarar um outro processo, junto inclusive com vocês, nos ajudaram bastante, para estruturar, para organizar e estruturar este trabalho. Então, contamos com uma forte articulação intersecretarial, e aqui, gestores públicos, é essencial que a gente consiga trazer para discutir conosco e articular as demais políticas. Quando der para ser matricial, melhor ainda, se não der, vamos buscar as interfaces, mas precisa dialogar com a esfera da educação, porque trabalhador, catador precisa estudar. É necessário dialogar com as políticas de segurança alimentar, catador precisa dormir, precisa ser assistido. É necessário dialogar com a política da assistência social. É necessário dialogar com a política da saúde. E nós buscamos todos esses processos lá em Mauá para poder ser dialogado. Temos o nosso comitê lá de resíduos sólidos, composto pela Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Trabalho e Renda, Serviços Urbanos, dialogamos permanentemente e com as demais secretarias. Então, para a gente, o processo lá, nós trabalhamos para a criação de bases. Então, é preciso criar bases. Acho que essa é a primeira coisa. E que base é essa? Né? Como é que nós trabalhamos, portanto, nesse sentido? Precisávamos estruturar e preparar as cooperativas. E aí tem que ter o acompanhamento, sim. Tem que envolver as áreas específicas para fazer esse diálogo. Existem as incubadoras de economia solidária aqui na região. Tem Mauá, incubadora pública itinerante, tem Diadema, tem Santo André. Então temos que buscar e envolver, chamar para conversar, mas já na fase do planejamento, não apenas para executar, porque aí a gente já começa a ter dificuldades. O empoderamento por meio da participação nesses conselhos. É importante também que traga representantes do movimento, dos catadores, para participar desses conselhos, trazer para discutir a política, até para também poder compreender quais são as dificuldades do poder público, e o poder público poder também compreender e entender melhor as dificuldades dos catadores e ouvir, inclusive, as propostas. É construção junto com a sociedade. Isso. Um outro caminho nosso foi a busca das parcerias públicas e privadas, né, para a estruturação da central de triagem. Então, buscamos também, aí, junto à esfera privada, mais especificamente no momento, com a Abraskem, que está instalada aqui na região, que nos ajudou na estruturação da central, tem capacidade de triagem de 250 toneladas, atualmente está em torno de 60 por mês, se não falha a memória, Adolfo. E enfrentávamos
imenso problema que era a remuneração, baixa remuneração dos nossos catadores. Porque tínhamos um problema concreto, problema concretíssimo, falta de controle da gestão. Então é necessário ter controle de gestão. Neste nosso caso, até antecipando o slide que vem para frente, nós estamos nesse processo, inclusive, da contratação da Coeficiente, né, com todos os seus técnicos que conhecem do riscado bem conosco, para ajudar a ter esse controle da gestão do trabalho de coleta seletiva na cidade, desde a fase do seu planejamento, a sua implementação. Esse contrato deve estar saindo aí, talvez, esse mês ainda, né, Daniel? Deus quiser. Temos também um trabalho que foi a implantação da coleta porta a porta, e aqui, inclusive, uma outra estratégia que nós utilizamos, que foi, estamos utilizando, que é o envolvimento do nosso programa de inclusão produtiva e social. Então, são trabalhadores, nós resgatamos e abandonamos aquele modelo da frente de trabalho, que nada mais era, atual, aí para algumas prefeituras, fonte de exploração de mão de obra barata. Propiciamos qualificação social e profissional, focando as áreas, especificamente aqui da coleta, do resíduo sólido, da triagem, preparando, dando formação técnica, política, para que, depois de um período de 10 meses assistidos pelos programas, eles possam também estar compondo essa cooperativa existente e, neste momento, ajuda a levar muito mais materiais para a central, para a cooperativa. Então, uma estratégia que tem dado bastante certo. O fortalecimento do processo de gestão, aqui já falei, o apoio do programa Nova Frente também, a articulação intersecretarial, que a gente já colocou que é fundamental. E aí nós temos exemplos concretos de situações que é possível o município fazer e que a gente também coloca aqui na linha propositiva, que às vezes a gente vai lá, visita e dialoga com o catador, mas a gente está vendo que o catador está sem dente, por alguma razão. O catador está com problema. Não, Armandinho. O catador pode estar com problema de segurança alimentar, e nós fazemos esse caminhamento, inclusive formal, ligamos para a secretaria onde estamos mandando o trabalhador para que ele seja assistido pela outra política. Então, acho que com isso a gente consegue garantir ações, meios e mecanismos de ter realmente resultado concreto para a vida desse trabalhador. Tá bom? Nossa fase atual, em relação a essa questão da contratação, então nós estamos, do ponto de vista político, a decisão tomada, a palavra empenhada por parte do nosso prefeito, do ponto de vista técnico, o processo administrativo aberto, em andamento. Está aqui, inclusive, o Camura, que é nosso secretário de Serviços Urbanos, que é a responsável formal pela contratação. Faltam alguns documentos apenas aí da cooperativa, porque teve a mudança de diretoria, isso já está sendo providenciado, está em fase final. A ideia é que a gente faça a remuneração por tonelada, né, envolvendo a questão da triagem e prensagem para coleta de destinação. A gestão do programa de coleta seletiva, isso aqui acho que a gente está vindo, inclusive, de forma inovadora, porque está ali o gerenciamento dentro do ecoponto e sendo remunerado por isso, dentro do posto de entrega voluntária, envolvendo recursos para manutenção também da central, de outros espaços, o pagamento por serviços ambientais, né, além da manutenção de uma série de outros custeios, como o telefone lá da central de triagem, uma série de outros gastos, inclusive caminhão e outras estruturas da municipalidade para que seja utilizado dentro do programa. A base legal, ficamos inseguros em muitos momentos, demorou para a gente conseguir, dialogamos bastante com o Coeficiente, mas é a Lei 8666, né, o inciso 27 do artigo 24, o Decreto 7.404 e a Lei 11.445. Então, basicamente é isso. Me desculpe, é muita informação. Eu tinha informação que seriam 15 minutos, não sei se gastei os 15, mas obrigado pela atenção de todos.